Cansei de esperar alguma notícia de Silksong e tomei a decisão de recriar o meu próprio Silksong, isso mesmo, e eu não estou brincando. Hollow Knight Silksong já está há alguns anos em desenvolvimento e como todo mundo já está careca de saber, inclusive eu, faz muito tempo que não temos nada, nenhuma notícia de como anda o desenvolvimento de Silksong. E como meu canal é focado em desenvolvimento de jogos, eu acho que vai ser muito interessante trazer para vocês uma série de vídeos tentando recriar o nosso próprio Silksong. Então se você curte desenvolvimento de jogos, ou você adora Hollow Knight e está muito ansioso por Silksong, você vai curtir demais essa série e vai ver todos os desafios de se criar um jogo na prática. E eu quero muito o comentário de vocês aqui embaixo para me ajudar a não sumir por 4 anos como a Team Cherry. Afinal, a dor de cabeça que eu vou passar aqui vai ser terrível. Então assim galera, qual que é a proposta dessa série de vídeos? Eu pretendo recriar as principais mecânicas da Hornet. Não vão ser todas as mecânicas, até porque eu não quero que essa série dure mais de 4 anos aí pra gente desenvolver tudo que tem em Silksong. Mas recriando as mecânicas principais de batalha ali da Hornet, eu acredito que já vai ser um jogo bem gostosinho da gente jogar e também já vai dar pra passar muito conteúdo interessante sobre desenvolvimento de jogos, né? Conteúdo técnico em si e dicas pra vocês. Então a minha ideia, além de claro recriar ali as mecânicas da Hornet, né? O personagem principal pra gente jogar, é criar uma fase jogável ali, uma área não tão grande, mas uma área que dá pra gente jogar e se divertir um pouco. E aí com certeza a gente vai ter que criar um level design ali, um mapa interessante. Nós vamos ter que recriar alguns inimigos pra poder batalhar ali com o nosso jogador. E aí no fim desse projeto eu vou disponibilizar esse joguinho, né, essa demo entre aspas aí pra vocês poderem jogar aí de graça, enfim, né, só pra você baixar e se divertir depois aí, dar risada e tentar encontrar um monte de bug aí que vai ficar dentro desse projeto, né. Mas eu acho que vai ser bem interessante. Ah, outro detalhe, eu pretendo criar um boss. Eu tô pensando ainda como que eu vou fazer isso, se eu vou criar o boss sem mostrar pra vocês e aí só libero como surpresa na demo pra vocês jogar, ou se eu mostro ali o desenvolvimento, a criação do boss, e aí consequentemente meio que não vai ser uma surpresa pra vocês, porque vocês vão ver ali o padrão de ataque dele e tudo mais, como que foi criado. Vai ser bom na parte do conteúdo, mas não vai ter aquela surpresa pra quem for jogar, né? Então eu tô pensando ainda qual que vai ser a abordagem que eu vou tomar, inclusive eu quero a opinião de vocês pra me ajudar aí a tomar as melhores escolhas e trazer o melhor conteúdo, né, desse projeto pra vocês. Esse projeto eu vou fazer em pixel art, mas assim, eu não vou recriar ele todo em pixel art. A princípio eu vou tentar criar só a Hornet ali bem detalhadinha em pixel art, né, porque vai ser o personagem principal, mas o restante do cenário eu vou tentar colocar ali uns inimigos mais em preto e branco assim, né, uma cor mais padrão pra não precisar detalhar, porque a parte artística, a gente gasta muito tempo pra fazer os detalhes de uma arte, né. Então a minha ideia é detalhar muito bem a Hornet, né, que é o personagem principal, mas o restante do cenário eu vou deixar ali uns inimigos com cores mais sólidas pra eu não precisar gastar tempo refinando e fazendo artes, né, nesse sentido aí, né, porque vai tomar muito tempo de desenvolvimento. E o principal é realmente entregar essa fase jogável. Outra coisa, eu vou tentar recriar essa série até o lançamento de Silksong, né. Então se vocês gostarem demais, pode ser que a gente adicione mais coisas e tudo mais, mas a minha ideia a princípio é criar essa fase jogável, e aí se sobrar tempo até o lançamento de Silksong, refinar ali, daí sim, depois que já tá tudo prontinho, né, tudo funcionando, a jogabilidade e tudo mais, aí eu posso refinar alguns inimigos, fazer a parte do detalhamento do cenário, fazer a parte de efeitos sonoros, feedbacks, essas coisas aradas assim, esses detalhes, né, os juices do jogo, vai ser a última parte, a última preocupação, porque o principal mesmo é criar a fase jogável e as mecânicas da Hornet ali, enfim, né, os desafios e tudo mais. Porém, a gente não sabe quando que Silksong vai ser lançado. Muita gente acredita que vai ser lançado do meio desse ano pra frente. Eu duvido, porque a gente não tem nenhuma notícia, não tem nada de quando vai ser lançado. E eu sinceramente acho que vai ser lançado só no ano que vem e olha lá ainda, né? Só no final do ano que vem. Enfim, eu posso estar errado, né? Tomara que eu esteja errado pra ele vir o quanto antes. Mas o que eu tô trabalhando é que eu vou ter aí uns 6 meses pra terminar esse projeto aqui, pra trazer pra vocês, né? Então é meio que esse tempo aí que eu vou tentar trabalhar pra finalizar esse projeto com o Silksong lançando ou não. Se a gente finalizar o projeto, ele não lançou ainda, não tem nada, né? Tiver na mesma situação de hoje em dia, aí a gente vai detalhando. Se vocês gostarem também da série, né, tiver bastante engajamento e tudo mais, aí vai me animar mais ainda pra eu trazer mais conteúdo e adicionando mais coisas, talvez mais inimigos, mais mecânicas, mas enfim, o primeiro que eu quero completar é esse projeto em si, é essa proposta inicial. E aí depois a gente vê como que tá o andamento da série, se tá dando bastante engajamento aqui, se vocês curtirem, senão eu vou ter que mudar o conteúdo, né, até porque eu não quero trazer um conteúdo que somente eu vou estar muito afim e vocês não vão estar curtindo aí do outro lado, né, então tem que ser uma dupla troca aí, né, eu tenho que me esforçar aqui, fazer alguma coisa que eu gosto
gosta, mas vocês também têm que curtir esse tipo de conteúdo, né? Então vamos ver como que vai funcionar isso daí. E obviamente que o intuito principal disso daqui não é simplesmente recriar o jogo e tudo mais, né? O que eu quero mesmo é passar conteúdo de qualidade pra vocês. Eu quero trazer todo o processo completo, desde a parte da análise ali de cada animação, de cada detalhe da animação da Hornet, das mecânicas da Hornet, até a parte de finalizar e entregar o joguinho aí pra vocês, né? Então o intuito principal é realmente mostrar os bastidores e passar muitas dicas técnicas do desenvolvimento em si, que eu acho que vai ser o mais interessante e o mais enriquecedor de tudo isso daqui, né? Além de você se divertir aí com eu esquentando a cabeça com os bugs e os problemas, né? Mas enfim, eu espero que vocês curtam essa proposta e me acompanhem aqui nessa jornada pra gente ver até onde a gente consegue fazer, ou se simplesmente eu vou sumir igual a Team Cherry, esquecer dessa proposta e fingir que isso aqui nunca aconteceu. Então reforçando, o apoio de vocês vai ser crucial e muito importante nessa série aqui pra dar certo e pra gente se divertir junto e aprender junto. Então vamos lá, galera, eu separei alguns takes aqui pra gente analisar. Tô aqui no meu programa de edição de vídeo. Então primeiramente, galera, vamos dar uma avaliada aqui nas animações da Hornet, né? Eu separei alguns takes aqui de uma gameplay que eu achei no YouTube. É mais pra gente analisar aqui os frames, né? Como que funcionam as animações da Hornet. Esse passo é importante porque como a gente vai tentar recriar aqui as animações dela, então é importante a gente fazer uma análise minuciosa aqui dos detalhes e quais são as animações principais aí. E aqui nesse programa eu consigo avançar frame a frame, né? Então vai dar pra avaliar muito bem aqui, consigo até dar uma aproximada, né, se for o caso. Então nesse início aqui, ó, a gente já consegue avaliar aqui a questão da animação dela idle, né? Eu vou dar um zoom aqui pra gente observar, ó. E olha só, vou avançar frame a frame, ó, então ela fica meio que respirando e a gente consegue perceber que a cabeça e a arma mexem bem pouquinho, né, a espada dela, mas o que mais movimenta ali, ó, é a roupinha dela, né, ela tem esse movimento ondulatório aqui, ó. Então bem tranquilo, não tem muito segredo aqui nessa animação, mas dá uma boa movimentação, mesmo ela estando parada, a animação em si tem muita movimentação em contraste com o ambiente, então isso faz com que seja vivo, né, você consegue perceber, ó, que mesmo ela parada na cena, tudo tem movimento, tudo tá vivo aqui dentro do jogo, né, ó, as plantas mexendo e tudo mais, mas em específico a animação da Hornet aqui, ela é bem movimentada e isso dá uma vida muito boa, e isso acaba tornando uma animação muito gostosa de se ver, então é um detalhe muito importante. Eu vou anotar aqui, ó, a animação de idle vai ser a nossa primeira animação. Agora aqui a gente tem bastante coisa para avaliar, ó. Nessa parte da movimentação dela aqui dá para extrair muita informação. Aqui o jogador mudou a direção, então ele pressionou para ir para trás e ela já começa a fazer a transição pro run. Então ela não vai direto para a animação de run, que é a animação de correr no caso, né? Ela dá essa leve abaixada aqui, ó. Então eles criaram para ela aqui uma animação de transição, ó. Aqui ela tá em pezinha, depois ela avança pro frame que ela abaixa, ela dá essa abaixada, aí ela sobe um pouquinho, ó. Pode ver que a cabeça dela subiu um pouco, ó. Aí ela sobe e estabiliza na animação de correr, ó. Aqui ele parou, voltou pro outro lado. Então ela tem essa animação de transição de idle pra run, que ela abaixa pra pegar esse impulso e correr. Ela vai subir aqui e vai estabilizar na animação de run. Então são duas animações diferentes, né? O jogador nem percebe, né? Parece que é uma única animação de corrida, mas não, galera. Que é uma animação, ela tem uma animação de transição e depois ela tem a animação de run dela, né? Que vai ficar em ciclo ali, correndo e se movimentando. Então eu vou anotar aqui nessa parte, a gente vai ter que criar duas animações. Anotei aqui, então vou ter que criar aqui uma animação de idle to run, né? Onde ela se abaixa levemente e se levanta para depois estabilizar aqui na animação de run. Mas ainda tem um detalhe aqui, galera. Quando ela para de correr, também existe uma animação de transição. Olha só, essa parte aqui dá pra ver bem, ó. Ela parou de correr e o vestido dela dá essa leve balançada. Eu vou aproximar aqui novamente. Começou a corrida e aí de repente ela para, ó. Então aqui, ó, nesse momento que ela tá correndo, ela vai fazer a animação de transição pra idle. Então esse é o primeiro frame, que o vestido dela tá meio que se abrindo, ela parou, posicionou as pernas, o vestido foi pra frente, né, com o efeito da corrida. Aí ele vai voltar pro meio, vai voltar pra trás, ó. Aí ele vai voltar pra frente de novo, um pouquinho mais leve, ó, foi um pouquinho pra frente, voltou pro meio. E aí ele abriu, né, estabilizou. A partir daqui ela entra na animação de idle normal. Fez a transição e aqui ela já tá na animação de idle. Normalmente esse tipo de animação de transição a gente não faz, né? Quando a gente tá fazendo nossos jogos aí, o mais comum de fazer é você fazer a animação de idle e de run, né? Principalmente para jogos em pixel art, que ele já sai direto de um para o outro, parou de correr, ele já volta aí para
pra animação de idle, só que aqui, nesse caso, a Team Cherry teve esse cuidado aí de fazer uma animação de transição, pra dar mais fluidez pra animação como um todo. Por isso que quando a gente movimenta o personagem, é muito gostoso, assim, você sente uma grande diferença quando você joga aí o Hollow Knight comparado com algum outro jogo Metroidvania ou de plataforma. Você sente que as animações são mais vivas, você sente aquele tipo, você pressiona o botão e ele responde assim, parece que realmente você tá controlando um mundo vivo, né? O que faz esse efeito são esses detalhes, né, que o jogador não consegue reparar, mas o desenvolvedor, quando ele vai analisar, ele tem que olhar esses mínimos detalhes que deixam essa fluidez. Se você reparar, até mesmo o chão ali, ó, tem um joystick, ó, quando ela passa em cima ali, ó, dos arbustos, os próprios arbustos se movimentam. Então isso é muito interessante, esses detalhes aqui é que traz essa riqueza e que deixa mais gostoso a sua gameplay, né? Então já vou adicionar aqui mais uma animação pra gente fazer. Então adicionei aqui, ó, Run to Idle, mais uma animação pra gente fazer quando ela para, né, balança a roupa antes de estabilizar na animação de Idle. Então aqui, galera, a gente já fechou o ciclo de movimentação básica, né, que é a movimentação ali de andar e correr, né, da personagem. Então aqui, nesse ciclo básico, aqui nesse primeiro ciclo, a gente já tem 4 animações. Animação de Idle, Idle to Run, animação de Run e Run to Idle. E aí fecha esse ciclo aqui.